Os grupos de estudos e as pesquisas são outros dois dispositivos em que a gente vai escutar as crianças e adolescentes em relação aos seus temas de interesse, de estudo. Cada criança, cada adolescente vai trazer um tema de interesse que quer investigar. E na equipe a gente vai se dividir para orientar essa pesquisa. Isso desde as crianças do ciclo 1 até o ciclo 3. As crianças mais novas, elas costumam trazer muitas perguntas simples sobre um tema de interesse. E à medida que elas vão avançando nesse processo de pesquisa ao longo dos anos, as perguntas vão se complexificando e ficando em menor quantidade. A pesquisa ela acontece num período semestral. O papel da pessoa que está orientando a pesquisa é pensar junto com a criança o que você já sabe sobre esse assunto e o que é que você tem interesse em descobrir. Então, a partir dessa lista de perguntas feitas, onde que eu vou buscar essas informações? Quais vão ser as minhas fontes? Nesse processo, a gente vai pensar o que é uma fonte confiável, o que é uma fonte que não é confiável, o que é que eu faço quando eu tenho informações distoantes entre duas fontes. E aí a gente tem, ao longo de cada semestre, momentos de partilha. Então, as crianças apresentam umas para as outras quais são os temas que elas escolheram para trabalhar naquele semestre. Quando eu escuto, eu como estudante, uma criança como estudante, escuta um tema, ela pode trazer referências para aquela criança. A gente tem uma partilha no meio do caminho, em que a gente chama pessoas de fora, e a partilha final do semestre, que a gente chama as famílias, amigos, amigas, para virem aqui no espaço da escola e para as crianças partilharem esse processo, eventualmente alguns produtos relacionados à pesquisa. O que acaba acontecendo é que elas vão desenvolvendo ferramentas de, se eu tenho uma dúvida, se eu quero saber alguma coisa, eu tenho esses procedimentos internalizados, e que elas levam para quando elas se formam aqui na escola também, para outros espaços que elas vão passar a frequentar. Os grupos de estudos vão trabalhar a partir dos interesses coletivos. Então, a gente semestralmente também faz atividades de ampliação de repertório, que é como se fosse abrir uma grande janela para diversas possibilidades, E a gente vai sistematizando através de algumas perguntas para eles, para elas, e a gente precisa chegar normalmente de uma lista de 40, 50 temas em 8 para aquele bimestre ou para aquele semestre, E aí as crianças se organizam a partir desses interesses. Então, para além da organização dos ciclos, independente dessa organização dos ciclos, elas vão se juntar porque elas querem entender sobre a física nos parques de diversão, ou elas querem aprender Libras. Então, esses temas surgem desses interesses e a gente organiza isso em grupos de estudos. A equipe pedagógica vai se organizar para estar junto de cada um desses grupos. É uma organização interdisciplinar nesse sentido, do conhecimento.